Paz em Jesus, agradecendo, por mais uma vez poder estar aqui, na graça e na paz de Deus. Nós continuando com a série de leitura e reflexões. Hoje vou ler e refletir sobre as refeições sagradas. É o Levítico capítulo 22 da série de nossas reflexões, de nossos pensamentos, de procurar entender, o que Deus tem falado para nós hoje e também o que ele falou também para o povo histórico de Israel. Antes de mais nada, para se entender a linha de pensamento, os meus vídeos são ordenados. Entre lá no canal Bora Pensar em Deus e se inscreva para você ver a ordem das reflexões, pois cada reflexão, apesar de sempre ter um toque, falar de alguma coisa, cada reflexão tem um ensinamento diferente, um tópico diferente para analisar, a vida da pessoa, antigamente e agora, sempre tem uma coisa diferente, Um dia não é igual ao outro. Essa refeição de hoje Essa lição de hoje é sobre as refeições sagradas. A refeição de hoje também a refeição é sagrada no dia de hoje, Capítulo 22. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que respeitem as coisas santas que os israelitas me consagram e não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor, diz-lhes-á. Todo homem de vossa linhagem e de vossa descendência que se aproximar das coisas santas consagradas ao Senhor pelos israelitas com uma imundície será cortado de diante de mim. Eu sou o Senhor. Todo homem da descendência de Araão, atacado de lepra ou de gonorreia, não comerá coisa santa até a sua purificação. O mesmo será para aquele que tiver tocado uma pessoa contaminada por um cadáver, para aquele que tiver um fluxo seminal ou para aquele que tiver tocado, quer seja um réptil com que se tenha contaminado, quer seja um homem afetado de uma impureza qualquer. Quem tocar essas coisas será impuro até a tarde, e não comerá coisas santas. Lavará seu corpo com água e depois do pôr do sol ficará puro. Somente então poderá ele comer as coisas santas, porque são seu alimento. Não comerá um animal morto por si. Não comerá um animal morto por si ou dilacerado, para não ser contaminado por ele. Eu sou o Senhor. Observarão minhas leis, para que não caiam em pecado e não morram por ter profanado as coisas santas. Eu sou o Senhor que as santifica. Nenhum estrangeiro comerá as coisas santas. Tampouco comerão delas o hóspede e o servo de um sacerdote. Mas o escravo adquirido a preço de dinheiro poderá comer, bem como aquele que for nascido na casa, comerão desse alimento. Se uma filha de sacerdote for casada com um estrangeiro, ela não comerá os alimentos tomados dentre as coisas santas. Mas, se, estando viúva ou repudiada, ela volta sem filhos à casa paterna como no tempo de sua juventude, poderá comer o alimento de seu pai. Nenhum estrangeiro, porém, o comerá. Se alguém comer por inadvertência uma coisa consagrada, pagará o seu valor ao sacerdote, e mais um quinto. Os sacerdotes não permitirão aos profanos comer as santas oferendas que os israelitas tiverem destinado em homenagem ao Senhor, para não se exporem a levar o peso da falta cometida, deixando que assim se comam as coisas santas, porque eu sou o Senhor que as santifica. Escolha das vítimas. O Senhor disse a Moisés:
Dize a Araão, a seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: qualquer israelita ou estrangeiro em Israel que apresentar sua oferta em holocausto ao Senhor, seja em razão de um voto, seja como oferta espontânea, deverá, para ser aceito, apresentar um macho sem defeito, tomado entre o gado, as ovelhas ou as cabras. Não oferecereis vítima alguma defeituosa, porque não seria aceita. Quando alguém oferecer ao Senhor um sacrifício pacífico, tomado do rebanho maior ou do menor, seja em cumprimento de um voto, seja como oferta espontânea, a vítima, para ser aceita, deverá ser sem defeito. Não oferecereis ao Senhor animal algum cego, estrupiado, mutilado, atacado de úlcera, de sarna ou de dardo. Não fareis dele um holocausto ao Senhor sobre o altar. Poderás sacrificar como oferta espontânea um boi ou um cordeiro, com um membro comprido ou curto demais, mas essa vítima não será aceita para o cumprimento de um voto. Não oferecereis em vossa terra ao Senhor um animal cujos testículos tenham sido machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Não aceitareis nenhuma dessas vítimas das mãos de um estrangeiro, para oferecê-la em alimento a vosso Deus. Elas não seriam aceitas em vosso favor, pois são mutiladas e defeituosas. O Senhor disse a Moisés: um bezerro, um cordeiro ou um cabrito ficará 7 dias com sua mãe após seu nascimento. A partir do 8º dia e nos dias seguintes, será aceito para ser oferecido em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Quer se trate de gado maior ou menor, não imolareis no mesmo dia o animal com sua cria. Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício de ação de graças, oferecei-o de maneira que seja aceito. Será comido no mesmo dia e não deixareis nada dele para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Observareis os meus preceitos e os poreis em prática. Eu sou o Senhor. Não profaneis o meu santo nome, e sereis santificado no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que vos santifica. E vos darei do Egito para ser vosso Deus. E vos tirei do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Bom, essa palavra aqui, ela foi dita a Moisés, como está aqui. E este alimento fala das refeições sagradas, do sacrifício, do ritual de Deus, Como eu já falei em alguma outra reflexão, os sacrifícios, Deus, a liturgia, Deus, a vida em Deus e a vida em Jesus Cristo, ela gira em torno das refeições sagradas da festa litúrgica. Nota-se quem lê a palavra, quem reflete a palavra de Deus, que uma das primeiras coisas que Deus fez quando o povo já estava numa distância razoável dos egípcios, quando o povo já estava mais ou menos caminhando, foi cuidar da liturgia celeste, O gerenciamento de Deus, ele vai caminhando com seu gerenciamento, somente a liturgia de Deus não sofre alteração. A liturgia de Deus, ela aparece em todos os momentos da Bíblia, menos no livro do Gênesis. Mas já a partir do Gênesis, tem-se resquícios, de comer, de comer pão. Desde o Gênesis já tem o reflexo do que será o desenrolar do gerenciamento de Deus, Já começa no Êxodo e o Levítico começa a confirmar a partir do livro do Levítico, Se nós formos ler na sequência, porque as reflexões que faço, elas são nas sequências. As passagens bíblicas,
elas não são como está aqui. Os estudiosos foram descobrindo e há livros que estão numa ordem aqui, porém os escritores tiveram a revelação, tiveram, né, a iniciativa, a inspiração de Deus, principalmente a inspiração de Deus, em tempos diferentes do que está aqui na ordem da Bíblia. E Deus, né, em sua bondade, ele deixou a liturgia celeste. O principal da vida em Deus, da vida de Deus, é a liturgia, pois a liturgia ela está desde a criação do mundo, praticamente, né, até no céu, né, no livro do Apocalipse, que fala sobre a liturgia, né. João, em sua visão do Apocalipse, ele teve acesso somente às liturgias, né, que foi a abertura do selo. Então, a liturgia, né, aquela parte que João viu da abertura do selo, do julgamento, é uma liturgia. Quando participamos da liturgia, nós, a Assembleia Litúrgica, celebra, né, a glória do céu já, juntamente com Jesus. A missa ela é voltada para Jesus, que é o sacrifício. Quando vamos aqui no modo humano, humanamente, nós celebramos a glória de Jesus, porém com a promessa de ser glorioso, sermos gloriosos no céu também e participar da liturgia celeste, né? Quem segue o caminho de Jesus, obviamente, né, o Espírito eleito estará na liturgia celeste, vendo o desenrolar da liturgia. E, com certeza, esta liturgia que João viu foi somente uma. Depois do julgamento, depois dessa liturgia, né, decisiva, o Apocalipse, essa liturgia, essa visão que João teve, foi uma visão de acolhimento. Obviamente, depois lá no céu, pelo mistério divino, haverá outras liturgias. Liturgia em que já terá sido decidida a vida de muitos, né? Jesus ali, com certeza, aquele livro aberto que ele leu, ele vai, né, vai ter uma liturgia. Então vai ser uma festa muito grande. As outras liturgias que terão no céu, né? Haverá congregações, com certeza, sempre haverá liturgia, festa no céu, né? Pois a liturgia em Deus existe desde o começo de todo o tempo. E João teve somente o acesso, como eu já falei em outras reflexões, somente acesso à vida litúrgica e o acolhimento, né, da multidão na grande tribulação, né? Ele não teve acesso à casa de cada um. Com certeza, como Jesus mesmo prometeu aos discípulos, né, no Evangelho, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Então, cada pessoa eleita, cada pessoa na sua dignidade tem uma casa. E isso não pôde ser revelado a João ainda, pois ele não havia ainda cumprido, né, a sua missão e recebido, né, a glória diante de Deus, apesar de João não ser um mártir, né? João foi o único que viveu mais do que os discípulos e teve uma morte, né, uma morte como um povo, né? Só que ele foi escolhido de Jesus, não padeceu o martírio, mas foi privilegiado em ver como que seria, né? Como que foi, na visão de Deus, né? Como que foi o acolhimento, né? Dos povos que estavam já, né? Na linguagem de Deus, na terra. E ali são praticamente, né, espíritos, né? Porque no céu Deus é espírito. Então ali João teve acesso aos espíritos Deus, né? Os espíritos definitivos, né? E é por isso que né, que é importante sempre procurar participar de uma liturgia, porque é o memorial da glória de Jesus, da liturgia definitiva, né? É o memorial da festa definitiva do céu. Então é muito bom poder participar de uma ceia, né? Católica ou não, né? Cada igreja tem a sua ceia, mas a principal,
o alimento, né, é o da Igreja Católica. Só a Igreja Católica tem, né, fielmente como era o pão da ceia, né, mais ou menos. Depois, antes da Igreja Católica, é a Páscoa dos Pães Ázimos lá em Israel, né? Isso a Igreja Católica tem semelhança com o povo judeu. São os pães fininhos, né? Essa é a semelhança. O povo de Israel tem consonância geralmente com a Páscoa, né? Há anos que a Páscoa judaica cai no mesmo dia da Páscoa, né, católica, e o Espírito Santo Pentecostes também, né? Que tem consonância o povo de Israel com o povo católico. Mas qualquer religião, se você crê em Jesus sendo batizado e acolhendo ele como suficiente Salvador, é bom participar da ceia, né? Pois somos todos irmãos. Quem crê em Jesus e é da paz, sempre é irmão um do outro, né? E aqui está falando, né, dos sacrifícios depois, né? Aqui fala da ceia, né? Tem que estar purificado. Quem participa da ceia tem que estar sempre com a alma pura, procurar sempre ser como criança, né? No céu entra somente quem é como criança, quem tem a simplicidade do coração, né? Não procurar grandezas, né? Ser simples de coração, ouvir a voz de Deus, procurar distinguir o que convém do que não convém, qual atitude tomar, né, no dia a dia da vida, né, que eu faço, o que eu farei, né, que eu devo fazer, né, cada pessoa está a uma altura, né, somente o que é para todas as pessoas, sem distinção, que a saúde é o que interessa, né? No reino de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ter o espírito aguçado, é necessário ter bastante saúde. Uma pessoa doente, ela não consegue assimilar a palavra de Deus. Por isso que Jesus curava os doentes, né? E mandava os discípulos curar também. Porque uma pessoa curada, ela tem condições de trabalhar, né, de produzir o seu sustento e de promover e viver já aqui na terra o reino de Deus. E então é isso, a pessoa tem que estar, né, sempre preparado, né? E aqui Deus, nessa passagem, ele fala do que se deve fazer caso é, cometa inadvertidamente um pecado, né? Fala aqui de lavar o corpo com água, e que até hoje, quem estiver à altura, procurar manter essa lei de Deus, né? Jesus, ele libertou da lei que não é preciso ficar lendo lá os 613 mandamentos, né? Porque no livro antigo são 613 mandamentos. A pessoa lá tem que ficar o dia inteiro. Pode ver que lá tem muita sinagoga, tem muito rabino. O povo de Israel é um povo que a maioria ali é sacerdote, ou é rabino, ou é escriba, né? Ali tem tudo. Eles têm que ficar lá, porque eles ainda estão na lei antiga, da lei diz tudo lá. Tem que ficar com o olho na lei. Não pode, né? Então Jesus, porque ele sabia que o povo daqui da frente, né? Que da vinda dele até agora, ele saberia que a vida do povo seria uma correria, né? Então ele resumiu somente nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, porque infelizmente a vida depois de Israel é uma correria, né, é uma luta, e somente ficar com isso gravado na cabeça e procurar ser uma pessoa melhor, uma pessoa paciente, né, é o que é o que interessa mais para nós, né? Procurar amar a Deus, cumprir a lei, procurar sempre fazer as coisas com pureza, com santidade, é o que interessa para Deus, para poder se alimentar das refeições sagradas. Procure sempre se alimentar das refeições sagradas, pois
Jesus, como ele mesmo falou, ele é o pão vivo descido do céu e é o verdadeiro alimento, né? Jesus é o pão vivo descido do céu e é o alimento verdadeiro, é o alimento que dá paz. Tentar, né, conseguir o nosso sustento do dia a dia não é pacífico, né? É uma guerra, né? Se alimentar hoje, né? Viver hoje é uma guerra. Então, se alimentar do corpo de Jesus, Jesus é o único que alimenta e ensina, né? E ele é o pão vivo descido do céu e o alimento da vida eterna, né? Depois tem também aqui, fala sobre as escolhas das vítimas. Escolher as vítimas são para as ofertas, né, para pagar os pecados, os holocaustos, os sacrifícios pacíficos. Então as vítimas, assim como nós, Jesus ele foi a vítima humana, né? Jesus ele veio aqui cumprir e firmar e tornar 100% o sacrifício daqui. Jesus ele veio sem defeito, né? E ele veio suprir os sacerdotes. O serviço da antiga aliança do sacrifício foi um serviço a Jesus. Os sacerdotes, como eu já falei em outras reflexões, que está lá no canal, se quiser, né? Tá aí o link para entrar, se interessar. As pessoas, os sacerdotes, punham a mão na cabeça do cordeiro, né? No caso, lá tem bode, tinha o touro. Então, para cada tipo de pecado, é um animal. Então, ele punha a cabeça e a mão na cabeça do bode, se não me engano, né? E ali ele punha todos os pecados do povo na cabeça do bode ali e mandava para o deserto, né? Para mandar os pecados para o deserto e ali espiar os pecados. Só que Jesus, ele, em vez de ser, né, de alguém pôr a mão na cabeça dele para espiar pecados, ele levou muita pancada na cabeça, né, e, e não perdeu a memória, né. Então, esses sacrifícios que eram feitos foram uma preparação para servir Jesus. Tudo que acontecia com os animais, as vísceras. Jesus morreu, a única coisa que saiu dele foi o sangue e a água. Ele teve seu corpo dilacerado, sim, porém as suas vísceras não saíram, né? Quem perdeu as vísceras foram o rei Herodes, né? O rei Herodes, a história da morte do rei Herodes foi muito horrível. Os reis que tiveram suas entranhas, né, expostas, eles eram os ruins, os ladrões e assaltantes. Então, todo esse sacrifício, essa preparação que os sacerdotes fizeram, né, até Jesus, foi para servir Jesus e não acontecer isso com ele, né? Jesus, ele só morreu asfixiado, né? Jesus morreu asfixiado e nenhum dos seus ossos foi quebrado, né? Ele morreu, a crucificação a asfixiação, né? E depois ainda teve, né, a lança no corpo. Ele foi açoitado muito mesmo, teve o corpo, né, retalhado, né? Porém, as vísceras não foram expostas porque ele era o rei e o reinado dele não era desse mundo, né? Jesus, a obra de Jesus era obra divina. E o reinado dele não era desse mundo. Ele não fez mal para ninguém, né? Os outros reis, eles fizeram de tudo, né? Desde atrocidades com os povos das conquistas, né? No caso, os reis de Israel e os outros reis também, né? Os que eram povos inimigos. Agora não cabe tanto eu ficar falando nesses assuntos, porque se Deus quiser, iremos refletir também, né? Livro dos Reis, livro das Crônicas, os Macabeus, né? Que todos são esses livros e alguns outros mais falam das lutas que os reis, tanto de Israel, a descendência de Davi, fala das lutas que os reis, né, descendentes de Davi, travavam com os outros reis que eram piores, né? Tem livro de Esther, tem Judite, né? Todos esses livros falam das lutas dos sucessores de Davi, da descendência de Davi, que por sinal foi amaldiçoada, né, por ocasião do pecado de Davi. Então,
só um apanhado para você, né, para você saber que vale a pena ver as reflexões e refletir a Bíblia e seus trechos, né? E esses sacrifícios eram assim. Vamos ler aqui o capítulo 20, o versículo 26. O Senhor disse a Moisés: um bezerro, um cordeiro ou um cabrito ficará 7 dias com sua mãe após seu nascimento. A partir do 8º dia e nos dias seguintes, será aceito para ser oferecido em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Quer se trate de gado maior, o maior ele era oferecido para expiação dos sacerdotes da Assembleia, né? E o gado menor era para o povo também da Assembleia e as pessoas, né, que eram aqueles inadvertidos, né? Que é igual hoje, que passa na rua, mas não sabe o que está acontecendo, né? Não pega uma palavra de Deus. Então, o gado menor era em sacrifício desse povo, né? Que vivia na ignorância, né? Então, Deus, ele em seu gerenciamento, ele foi distinguindo, né? Não porque ele classificou, porque o próprio povo se classificou desse jeito, né? E o gado menor é para espiar o pecado dos que não estavam nem aí com nada, né? Ó, para você a bondade de Deus, né? Deus, ele em seu gerenciamento, no reflexo da vida de Jesus, Deus até o povo que ficava nas ruas, né, nas esquinas, ao léu ali zanzando, ele punha um animal para expiar o pecado desse povo, né? Deus ele não abandonava, ele tinha paciência, como tem paciência até hoje, muita paciência por sinal, né? E ele punha esses animais, né? O bode, o gado menor, no caso depois rola, quando a pessoa não podia, estava muito pobre, podia desde aquela época oferecer sacrifício com rolas, com pombinhos, né? E na sua bondade e misericórdia expiava os pecados das pessoas. Não imolareis no mesmo dia o animal com sua cria. Aqui são as prescrições que lendo, né? Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício de ação de graças, porque até hoje tem, né, tem as missas que é a intenção de ação de graças, né? Os cultos de ação de graça, né? Então, quando oferecerdes o sacrifício em ação de graças, oferecei-o de maneira que seja aceito. Então, tinha que ser feito do jeito que ele pedia aqui para fazer, e a pessoa tinha que procurar estar o mais preparada, o mais contrita, a mais ansiosa em não pecar mais, né, naquela época, para poder ser aceito, né. O gado tinha que ser do jeito que ele mandava, para poder ser aceito aquele sacrifício. Notantes que esse sacrifício ele não era para levar ao céu. Tinha lá os que ele escolhia, os que já eram muito espertos naquela época, que foram para o céu. Com certeza tinha um ou outro sim, né? Porém, era para a pessoa estar o mais possível preparada, né? Quando fosse a hora de ansiar pela pátria definitiva no gerenciamento final de Deus, né? Porque Deus ele foi conduzindo, e assim foi, né? Aqui, versículo 30. Será comido no meio-dia e não deixareis nada dele para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Observareis os meus preceitos e os poreis em prática. Eu sou o Senhor. Não profaneis o meu santo nome, e sereis santificado no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que vos santifica e que vos tirei do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Esse trecho aqui, o que quer dizer isso para nós hoje, né? Em Jesus Cristo. Naquela época, a pessoa tinha que comer e esperar e não fazer nada no outro dia, né? Como é hoje, né? Hoje, quem ama a Deus e a Jesus procura guardar o sábado e o domingo, né? Que é o dia da refeição sagrada. E nesse dia, por isso que Jesus, quando veio curar, ele curava o endemoniado do cemitério ali, né? Lá dos Gadarenos. Ele curou, falou assim, vai e fala para a sua família o tanto que Deus já fez por você, porque ele estava muito, né, muito atrasado, né? Ele talvez fazia parte
do gado miúdo, né, daquele um que não estava nem aí com o que estava acontecendo na igreja, né? Então Jesus falou isso. Então Jesus, em sua bondade, cumprindo o gerenciamento de Deus, ele punha cada um no seu lugarzinho certo. Ele curava e deixava a pessoa no seu estado curada para poder ouvir a palavra de Deus e melhorar de acordo com sua força mesmo, com a própria força da pessoa. Aquele paralítico, né, que as pessoas desceram com ele, né, do teto, o que ele falou para o paralítico? Levanta, né, ele curou e vá para sua casa. Quando ele falou vá para sua casa, porque era em dia de sábado, era dia que não poderia trabalhar. Então, quando se fosse curado, é o que geralmente a gente, infelizmente, é obrigado a fazer hoje, né? Tá curado, lasca lá uma droguinha para melhorar e já tem que estar trabalhando, né? E lá, e até hoje, a lei de Deus, a lei de Jesus não é essa. Se você é curado, tem que esperar para trabalhar, né? Não vá trabalhar, né? E, infelizmente é assim, né? Trabalha-se doente, né? Trabalha-se cheio de aspirina, de anador, de pirona, como chama? Doril, esse remédio para coluna, Dorflex, né? Infelizmente não é assim que é a lei de Deus e por isso que tem que pedir, né? A sabedoria de Deus e o perdão de Deus, né? Desde daquela época era curado, curou, mas não é para ir, né? Pegar no batente já não. Tem que ser curado, ir para casa, agradecer, fazer, né, os tempos de silêncio e tomar um chá, né? Porque não dá nem para tomar um chá mais, né? Tudo é na base da droga. Você é curado, depois Deus, cadê aquele um? Sumiu aquele um da frente de Deus, né? A pessoa é curada e some da frente de Deus que não aparece mais, né? Então, é isso que quer dizer a palavra de Deus, né? Eu sou o Senhor, versículo 32a, né? 32b. Eu sou o Senhor que vos santifica, versículo 33. E vos tirei do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Que Deus tenha, né, misericórdia de todos nós. Essa é a reflexão. Foi, né, o modo mais popular, né, na linguagem para a gente procurar entender melhor que eu encontrei. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Entre no canal e confira todas as postagens, né? Todos os vídeos. Se inscrevendo fica mais fácil e você que ama a Deus vai gostar do que ele tem para falar para vocês. Até mais.